Horóscopo de Áries, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril vem com uma energia muito marcante para Áries, trazendo movimento, mudanças e principalmente um chamado profundo para equilibrar aquilo que você sente com aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Hoje não é um dia comum, é um dia que pode mexer com suas emoções de forma mais intensa, ao mesmo tempo em que te coloca diante de decisões importantes, ajustes necessários e situações que pedem maturidade. Você pode começar o dia se sentindo mais sensível, mais intuitivo, percebendo coisas que antes passavam despercebidas. É como se sua percepção estivesse mais aflorada, captando não só o que está sendo dito, mas também o que está nas entrelinhas. E isso pode ser uma grande vantagem, desde que você não se deixe levar completamente pelas emoções. Existe uma linha muito tênue entre sentir e se perder no que sente, e hoje o aprendizado está exatamente nisso, encontrar equilíbrio. Ao longo do dia, situações inesperadas podem surgir. Mudanças de planos, convites de última hora, reviravoltas pequenas ou até maiores. E, por mais que isso possa gerar um certo desconforto inicial, existe um propósito muito maior por trás de tudo isso. A vida está te tirando de um lugar de controle excessivo e te ensinando a fluir mais. Nem tudo precisa ser tão rígido, tão planejado. Às vezes, é no improviso que as melhores coisas acontecem. No campo amoroso, o dia vem com uma intensidade emocional muito grande. Para quem está solteiro, existe uma forte tendência de se envolver com alguém que mexe com você de uma forma diferente, mais profunda. Pode ser alguém que desperta sentimentos que você não estava esperando sentir agora. Só que junto com isso também vem a necessidade de cautela. Nem tudo que parece intenso no começo se sustenta com o tempo, então vá com calma, observe mais, sinta mais, mas sem se entregar completamente de imediato. Pode ser também um dia em que você se pegue lembrando de alguém do passado, ou refletindo sobre relações que não deram certo. E isso não vem para te prender, mas para te mostrar algo que você ainda precisa entender. Existe um padrão emocional que pode estar se repetindo, e hoje você tem a chance de perceber isso com mais clareza. Para quem está em um relacionamento, o dia pede equilíbrio, diálogo e compreensão. Pode haver momentos de oscilação emocional, onde pequenas coisas ganham uma proporção maior do que deveriam. Isso não significa que o relacionamento está ruim, mas sim que existem ajustes sendo feitos. Você pode sentir necessidade de mais atenção, mais carinho, mais presença, e isso precisa ser comunicado de forma leve, sem cobrança excessiva. Também é um dia que pode trazer mudanças dentro da relação. Pode ser uma conversa importante, uma decisão que precisa ser tomada, ou até uma nova fase começando entre vocês. Tudo vai depender de como vocês lidam com o que surgir. Se houver maturidade, esse dia pode fortalecer muito a conexão. Ainda dentro da energia do amor, existe um convite muito forte para você não ignorar o que sente. Muitas vezes, você tenta racionalizar demais, fugir de emoções mais profundas, mas hoje isso não vai funcionar. O sentimento vai falar mais alto, e você vai precisar ouvir. No trabalho, o dia traz movimento e necessidade de adaptação. Pode ser que nem tudo saia como planejado, e isso pode te tirar um pouco da zona de conforto. Mas ao invés de ver isso como algo negativo, tente enxergar como uma oportunidade de crescimento. Você tem capacidade de se ajustar, de encontrar soluções rápidas, de lidar com imprevistos, e hoje isso vai ser essencial. Existe também a possibilidade de mudanças positivas acontecendo, mas que chegam de forma inesperada. Pode ser uma nova oportunidade, uma ideia que surge do nada, ou até uma situação que parecia ruim se transformando em algo melhor do que você imaginava. Por isso, evite resistir. Quanto mais você tentar controlar tudo, mais difícil vai parecer. Quanto mais você confiar no fluxo, mais leve vai ser. Financeiramente, o dia pede atenção ao equilíbrio. Pode haver entradas e saídas, então é importante ter consciência na hora de gastar. Evite decisões impulsivas, principalmente baseadas em emoção. Respira, analisa e só depois decide. Espiritualmente, esse é um dia muito forte de aprendizado e alinhamento. Existe uma energia de destino atuando, colocando coisas no seu caminho, afastando outras, reorganizando tudo de uma forma que talvez você ainda não entenda completamente. Mas confie, nada está acontecendo por acaso. Você está sendo direcionado para um novo ciclo, e esse ciclo exige de você mais maturidade emocional, mais equilíbrio, mais confiança. Nem tudo vai fazer sentido agora, mas com o tempo, você vai olhar para trás e entender o porquê de tudo isso. Se permita sentir, mas não se perder. Se permita viver, mas sem deixar de se cuidar. Se permita mudar, mas sem esquecer de quem você é. E principalmente, confie no processo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma,
já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Touro, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril começa trazendo para Touro uma energia muito interessante, que mistura momentos de leveza, sensação de conquista e estabilidade com a necessidade de atenção, estratégia e, acima de tudo, responsabilidade nas escolhas. Hoje não é apenas mais um dia comum, é um dia que pode revelar verdades, ajustar caminhos e te colocar frente a frente com situações que exigem maturidade e consciência. Logo no início, você pode sentir uma vontade maior de estar em paz, de se conectar com aquilo que te faz bem, com pessoas que te trazem segurança e conforto. Existe uma energia de acolhimento, de querer estar em ambientes mais leves, mais harmoniosos. Pode ser um dia favorável para encontros, conversas agradáveis, momentos em família ou até mesmo para celebrar pequenas conquistas que você vinha construindo nos últimos tempos. Mas ao mesmo tempo, existe uma camada mais profunda acontecendo. Nem tudo é tão simples quanto parece. Há situações ao seu redor que podem não estar sendo mostradas com total transparência, ou até mesmo atitudes, suas ou de outras pessoas, que precisam ser observadas com mais atenção. Hoje é um dia de perceber o que está nas entrelinhas, de não aceitar tudo no automático, de analisar melhor antes de confiar completamente. No campo amoroso, o dia traz uma mistura de conforto emocional com necessidade de clareza. Para quem está solteiro, pode surgir alguém que aparenta ser exatamente o que você procura. Alguém que traz leveza, conversa boa, uma sensação gostosa de conexão. Mas ao mesmo tempo, existe um alerta sutil para não se deixar levar apenas pela aparência da situação. Observe atitudes, coerência, pequenos detalhes. Nem tudo que parece sólido no início realmente é. Você pode se pegar idealizando alguém ou criando expectativas rápidas demais. E isso não é errado, mas precisa vir acompanhado de discernimento. Permita-se viver, mas mantenha os olhos abertos. Existe uma diferença entre se entregar e se iludir, e hoje você tem a oportunidade de aprender a reconhecer isso. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muita sinceridade e responsabilidade emocional. Pode ser que algo venha à tona, uma situação que estava sendo evitada, uma conversa que precisa acontecer ou até mesmo uma percepção que você vinha ignorando. Não necessariamente algo negativo, mas algo que precisa de ajuste. Se houver qualquer tipo de desconfiança, insegurança ou falta de clareza, esse é o momento de lidar com isso de forma madura. Evitar ou fingir que não existe só tende a aumentar o problema. Por outro lado, se houver diálogo verdadeiro, esse dia pode trazer um fortalecimento muito grande para a relação. Também é um momento importante para avaliar o equilíbrio dentro do relacionamento. Está sendo justo? Está sendo recíproco? Existe troca ou apenas um lado está cedendo mais? Essas reflexões podem surgir com mais força hoje, e são extremamente necessárias. No trabalho, o dia pede estratégia. Não é um momento de agir por impulso ou de confiar cegamente em tudo e todos. Observe mais, fale menos, analise antes de tomar decisões. Pode haver situações em que alguém não está sendo totalmente transparente, ou até mesmo pequenos conflitos de interesse. Ao mesmo tempo, você também está sendo chamado a agir com ética e responsabilidade. Tudo o que você fizer hoje tende a ter consequências mais claras lá na frente. Então, escolha agir da forma mais correta possível, mesmo que isso pareça mais difícil no momento. Existe também a possibilidade de você precisar tomar uma decisão importante no campo profissional. E essa decisão não deve ser baseada apenas em emoção ou conveniência, mas sim no que é justo, no que é certo, no que está alinhado com seus valores. Financeiramente, o dia pede equilíbrio e responsabilidade. Evite qualquer tipo de atitude impulsiva, principalmente envolvendo dinheiro. Analise bem antes de gastar, investir ou assumir compromissos. Pequenas decisões hoje podem gerar grandes impactos depois. Espiritualmente, o dia traz uma energia muito forte de aprendizado e ajuste de karma. É como se a vida estivesse te mostrando, de forma muito clara, as consequências das suas escolhas, tanto do passado quanto do presente. Mas isso não vem como punição, e sim como orientação. Você está sendo guiado para um caminho mais consciente, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é. Só que para isso, é preciso assumir responsabilidade. Não dá mais para ignorar sinais, fingir que não vê ou adiar decisões importantes. Existe uma força maior te pedindo equilíbrio, honestidade e clareza. E quanto mais você agir dentro desses princípios, mais tudo começa a se organizar ao seu redor. Hoje é um dia de crescer. Crescer emocionalmente, mentalmente e espiritualmente.
É um dia de entender que nem tudo que parece bom é realmente bom, e nem tudo que parece difícil é ruim. Às vezes, o que te desafia é exatamente o que te transforma. Confie mais na sua percepção, mas alinhe isso com razão. Confie mais na vida, mas faça sua parte com responsabilidade. E principalmente, seja justo consigo mesmo. Não aceite menos do que você merece, mas também não ignore aquilo que precisa ser melhorado dentro de você. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Gêmeos, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril vem trazendo para Gêmeos uma energia extremamente intensa, profunda e ao mesmo tempo transformadora. Hoje você entra em um fluxo onde dedicação, sentimentos e desejos se misturam de uma forma muito marcante. É como se a vida estivesse te colocando diante de situações que envolvem entrega, envolvimento emocional e também certos testes, principalmente ligados ao autocontrole e à forma como você lida com aquilo que te prende. A energia geral do dia mostra que você está em um momento de construção. Existe um foco maior, uma necessidade de se dedicar, de fazer acontecer, de colocar energia em algo que realmente tenha valor. Você pode se sentir mais concentrado, mais disposto a melhorar, a evoluir, a fazer diferente. E isso é extremamente positivo, porque abre portas para crescimento real, principalmente naquilo que depende do seu esforço direto. Mas ao mesmo tempo, surge uma energia emocional muito forte. Sentimentos podem aparecer de forma intensa, inesperada, quase como uma onda que invade e te faz sentir mais do que o normal. Pode ser algo bonito, pode ser algo envolvente, mas também pode vir carregado de dúvidas, de inseguranças ou até de uma certa dependência emocional. E é aí que entra o grande ponto de atenção do seu dia. Nem tudo que te atrai é necessariamente saudável. Nem tudo que parece prazeroso no início vai te fazer bem no longo prazo. Existe uma tendência a se apegar, a se envolver de forma intensa, a querer viver algo com profundidade, mas isso precisa vir acompanhado de consciência. No campo amoroso, o dia é extremamente marcante. Para quem está solteiro, pode surgir uma conexão muito forte com alguém. Aquela sensação de química imediata, de atração intensa, de algo que parece irresistível. E sim, isso pode ser muito envolvente, mas também pede cuidado. Você pode se ver envolvido em uma situação que mexe muito com o seu emocional e com o seu desejo ao mesmo tempo. E isso pode te deixar confuso, dividido entre o que sente e o que percebe. Existe uma linha muito fina entre paixão e ilusão, entre conexão verdadeira e apego. Por isso, vá com calma. Sinta, viva, mas não se entregue completamente sem entender o terreno em que está pisando. Nem toda intensidade significa profundidade verdadeira. Para quem está em um relacionamento, o dia traz à tona questões importantes. Pode haver um aumento da conexão, do desejo, da proximidade. Mas também podem surgir situações ligadas a ciúmes, inseguranças ou até comportamentos mais controladores, de uma das partes ou até dos dois lados. Esse é o momento de observar o que está saudável e o que não está dentro da relação. Existe troca verdadeira ou existe dependência? Existe amor leve ou apego que prende? Essas perguntas podem surgir de forma mais clara hoje. Se houver algo que incomoda, esse é o momento de encarar. Não ignore sinais. Não normalize aquilo que te faz mal. Ao mesmo tempo, também é importante olhar para dentro e perceber se você não está alimentando padrões que te colocam em ciclos repetitivos. No trabalho, o dia é extremamente produtivo. Existe uma energia muito forte de foco, de dedicação, de querer fazer acontecer. Você pode render muito mais do que imagina, principalmente se canalizar sua energia da forma correta. Mas existe também o risco de se sobrecarregar ou até de se prender demais ao trabalho como uma forma de fugir de outras áreas da vida. Cuidado com excessos. Equilíbrio é essencial. Pode ser um bom momento para iniciar algo novo, desenvolver uma habilidade ou se aprofundar em algo que já vem construindo. Seu esforço hoje tende a gerar resultados importantes no futuro. Financeiramente, o dia pede atenção com impulsos. Principalmente gastos ligados ao prazer imediato, ao desejo, aquilo que parece irresistível no momento. Pergunte-se, isso é necessário ou é só impulso? Espiritualmente, o dia traz um aprendizado muito forte sobre libertação. Existe algo na sua vida que te prende. Pode ser uma pessoa, um pensamento, um padrão emocional ou até um comportamento seu. E hoje, isso pode ficar muito evidente. Mas não como um problema, e sim como uma oportunidade. A vida está te mostrando onde você ainda está preso, onde você ainda não tem total controle,
onde você ainda se deixa levar mais pelo impulso do que pela consciência. E isso não é para te julgar, mas para te libertar. Você tem força para sair de qualquer ciclo que te faça mal. Mas primeiro, é preciso reconhecer. Hoje é um dia de intensidade, de verdade, de profundidade. Um dia que pode marcar viradas internas importantes. Um dia que pode te aproximar muito de algo, ou te mostrar que é hora de se afastar. Confie na sua percepção, mas não ignore os sinais. Confie no que sente, mas não se perca nisso. E acima de tudo, lembre-se, tudo que te prende demais, te limita. Você nasceu para ser livre, leve e consciente das suas escolhas. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Câncer, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril começa trazendo para Câncer uma energia profunda de reencontros internos, clareza mental e, principalmente, despertar. Hoje não é apenas mais um dia, é um momento de virada emocional, de entendimento e de decisões que podem mudar completamente a forma como você enxerga situações, pessoas e até a si mesmo. Logo nas primeiras horas do dia, você pode se perceber mais nostálgico, mais conectado com memórias, lembranças e sentimentos que marcaram a sua história. Pode ser aquela lembrança de alguém, de um momento especial, de algo que te fez feliz, ou até mesmo de algo que ainda não foi totalmente resolvido dentro de você. Existe uma energia muito forte de passado vindo à tona, mas não para te prender, e sim para te fazer entender. O que ficou para trás ainda tem algo a te ensinar. E hoje, você tem mais maturidade emocional para olhar para isso de uma forma diferente, mais consciente, mais racional. Ao longo do dia, essa energia emocional começa a se encontrar com uma necessidade muito grande de clareza. Você não vai querer mais ficar na dúvida, nem aceitar situações mal resolvidas. Existe uma força interna te impulsionando a enxergar a verdade, a cortar ilusões, a colocar limites e a tomar decisões com mais firmeza. É como se você estivesse saindo de um estado mais emocional e entrando em um estado mais racional, mais estratégico. E isso é extremamente importante, porque te ajuda a não se perder no que sente, mas sim a usar o sentimento como base para decisões mais conscientes. No campo amoroso, o dia é extremamente significativo. Para quem está solteiro, pode haver o retorno de alguém do passado, ou pelo menos a lembrança dessa pessoa vindo com muita força. Pode ser uma mensagem, um reencontro inesperado ou até mesmo uma vontade interna de revisitar essa história. Mas junto com isso, vem uma clareza que talvez você não tinha antes. Você começa a enxergar essa situação de forma mais realista, sem idealizações. Aquilo que antes parecia perfeito pode não parecer mais tanto assim. E isso não é algo negativo, é evolução. Existe também a possibilidade de um novo encontro acontecer, mas com alguém que traz uma sensação de familiaridade muito grande, como se você já conhecesse essa pessoa de alguma forma. Uma conexão que toca, mas que também te faz pensar. Para quem está em um relacionamento, o dia pede conversas importantes. Pode ser o momento de falar sobre coisas que estavam guardadas, de esclarecer situações, de alinhar expectativas. Não é um dia para fugir, é um dia para encarar. Se houver pendências emocionais, elas tendem a aparecer. Se houver dúvidas, elas vão pedir respostas. Mas tudo isso vem com propósito: limpar, organizar e fortalecer o que é verdadeiro. Também pode ser um dia de decisões dentro da relação. Decisões que vêm depois de muito tempo pensando, sentindo, avaliando. E agora, você se sente mais preparado para escolher o que é melhor para você. E além disso, existe um ponto muito importante: a forma como você se comunica hoje pode transformar completamente o rumo da sua relação. Palavras ditas com sinceridade, mas também com equilíbrio, têm o poder de curar, de aproximar e de reconstruir pontes que pareciam abaladas. Por outro lado, o silêncio ou a falta de posicionamento pode gerar ainda mais distância. Então, escolha se expressar, mas com consciência. Outro ponto que ganha força é a necessidade de olhar para si dentro da relação. Não apenas o que o outro faz ou deixa de fazer, mas como você tem reagido, o que você tem permitido e até o que você tem evitado enxergar. Relacionamentos não são apenas sobre o outro, são espelhos. E hoje, esse espelho pode te mostrar algo muito valioso para o seu crescimento emocional. No trabalho, o dia favorece muito a clareza mental, a organização e a tomada de decisões importantes. Você pode se sentir mais focado, mais racional, mais estratégico. É um ótimo momento para resolver pendências, organizar ideias e até mesmo tomar decisões que você vinha adiando. Se houver alguma situação confusa no ambiente profissional, hoje você tende a enxergar tudo com mais nitidez.
Verdades podem aparecer, intenções podem ficar mais claras e você vai saber exatamente como agir. É um dia muito positivo para quem precisa se posicionar, impor limites ou assumir uma postura mais firme. Sua mente está mais afiada, e isso te dá vantagem. Financeiramente, o dia também pede responsabilidade e decisões conscientes. Nada de agir por impulso. Use a razão a seu favor. Espiritualmente, esse é um dos dias mais fortes do seu ciclo recente. Existe uma energia de despertar muito grande. É como se você estivesse sendo chamado para um novo nível de consciência. Aquilo que antes você não via, agora fica claro. Aquilo que antes você evitava, agora você sente que precisa encarar. E isso não é fácil, mas é extremamente libertador. Você está sendo convidado a deixar para trás versões antigas de si mesmo. Padrões emocionais, pensamentos limitantes, histórias que já não fazem mais sentido. Existe um renascimento acontecendo, mas ele exige coragem. Coragem para aceitar a verdade. Coragem para mudar. Coragem para escolher diferente. Hoje é um dia de fechamento e recomeço ao mesmo tempo. Algo dentro de você se encerra para que algo muito mais alinhado possa começar. Confie nesse processo. Confie no que você está percebendo. Confie na sua evolução. Nem tudo que volta é para ficar. Às vezes, é só para te mostrar que você já não é mais o mesmo. E nem tudo que termina é uma perda. Muitas vezes, é libertação. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Leão, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril vem trazendo para Leão uma energia de recomeço, superação e iluminação depois de um período que pode ter sido mais desafiador emocionalmente, financeiramente ou até espiritualmente. Hoje, existe um contraste muito forte entre o que você vinha sentindo e o que começa a se abrir diante de você. É como se, aos poucos, a vida estivesse te tirando de um lugar de escassez, seja ela interna ou externa, e te mostrando que ainda há muito a ser vivido, conquistado e sentido. A energia geral do dia começa com um impulso de movimento. Uma vontade de fazer algo diferente, de sair da rotina, de tentar novamente, de reacender uma chama que talvez tenha diminuído nos últimos tempos. Você pode sentir uma inquietação positiva, aquela sensação de que precisa agir, mudar, sair do lugar. E isso é extremamente importante, porque mostra que sua energia vital está voltando com força. Mas ao mesmo tempo, existe uma parte sua que ainda carrega marcas recentes. Pode ser uma frustração, uma decepção, um momento de dificuldade que te fez duvidar de si mesmo ou até questionar o seu próprio valor. E hoje, essas duas forças se encontram, o desejo de recomeçar e a memória do que doeu. Só que existe uma grande virada acontecendo. A luz começa a entrar, trazendo clareza, alívio e até mesmo alegria. Aquilo que parecia pesado começa a perder força. Aquilo que parecia sem solução começa a se reorganizar. No campo amoroso, o dia traz uma transformação muito bonita. Para quem está solteiro, pode ter sido um período recente de solidão, de desencontros ou até de sensação de não estar sendo valorizado da forma que merece. Mas hoje, essa energia começa a mudar. Existe uma abertura para novas conexões, mas principalmente uma reconexão com a sua própria autoestima. Antes de qualquer pessoa aparecer, você começa a se sentir melhor consigo mesmo. E isso muda tudo. Porque quando você se valoriza, você passa a atrair relações mais alinhadas com esse novo nível de energia. Pode surgir alguém? Sim. Mas mais importante do que isso é como você se posiciona diante disso. Você não aceita mais migalhas, não aceita mais menos do que merece. Existe uma nova postura nascendo dentro de você. Para quem está em um relacionamento, o dia traz a possibilidade de cura. Se houve momentos difíceis, distanciamento ou até mesmo uma fase mais fria, agora começa um processo de reconexão. Pode ser através de uma conversa, de um gesto, de uma atitude que reacende o carinho, o companheirismo. Mas também é um dia de verdade. Se algo não está bem, não dá mais para fingir que está. A luz que entra hoje ilumina tanto o que é bom quanto o que precisa ser ajustado. E isso é essencial para que a relação evolua. Existe também uma energia de renovação dentro da relação. Fazer algo diferente juntos, sair da rotina, resgatar momentos leves pode fazer toda a diferença hoje. E se por algum motivo você vinha se sentindo sozinho mesmo estando com alguém, hoje pode ser o dia de entender isso com mais clareza e tomar uma decisão emocional mais consciente. No trabalho, o dia começa pedindo iniciativa. Não espere tudo acontecer, vá atrás,
Proponha, se movimente. Existe uma energia muito forte de novos começos, de ideias que podem crescer, de oportunidades que surgem a partir da sua atitude. Se houve dificuldades recentes, como instabilidade, preocupações ou sensação de falta, esse é o momento de virar o jogo. A energia melhora, mas ela também exige ação da sua parte. Você pode receber uma notícia positiva, um reconhecimento ou até perceber que uma situação que parecia ruim começa a se resolver. Mas tudo isso vem acompanhado da sua disposição de não desistir. Financeiramente, ainda é importante ter atenção, principalmente se você passou por algum aperto recente. Mas existe uma tendência de melhora, de recuperação, de entrada de novas possibilidades. Espiritualmente, o dia é extremamente poderoso. Existe uma energia de renovação, de cura e de fortalecimento da sua luz interior. É como se você estivesse sendo lembrado de quem você realmente é. Você não é as dificuldades que enfrentou. Você não é os momentos de escassez. Você é muito maior do que tudo isso. Hoje, a espiritualidade te convida a se reconectar com a sua essência, com a sua força, com a sua capacidade de brilhar mesmo depois de momentos difíceis. Existe uma mensagem muito clara para você: não desista agora. O pior já passou, ou está passando. E o que vem pela frente tem potencial de ser muito melhor, desde que você continue acreditando e se movimentando. Hoje é um dia de reacender a esperança, de retomar a confiança, de lembrar que a vida também pode ser leve, bonita e cheia de possibilidades. Se permita sorrir de novo. Se permita tentar de novo. Se permita viver algo novo sem carregar tanto o peso do passado. Porque o seu momento de brilhar está voltando. E se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Virgem, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril começa trazendo para a Virgem uma energia intensa, profunda e extremamente reveladora. Hoje você entra em um campo emocional muito sensível, onde satisfação, decepções e intuição se misturam de uma forma que pode te fazer refletir muito sobre o que você sente, o que você deseja e, principalmente, o que você realmente merece. A energia geral do dia começa com uma sensação de realização ou busca por prazer, por leveza, por algo que te faça sentir bem. Existe uma vontade de se sentir completo, de viver momentos que tragam felicidade, de se conectar com aquilo que te dá satisfação emocional. E isso é importante, porque mostra que você está buscando mais do que sobrevivência, você quer viver de verdade. Mas ao mesmo tempo, existe uma camada emocional que pode trazer à tona algumas dores, frustrações ou lembranças que ainda não foram totalmente curadas. Pode ser algo ligado ao passado, a uma relação, a uma situação que te marcou profundamente. E hoje, isso pode reaparecer não para te derrubar, mas para te fazer olhar com mais profundidade. É como se o dia te mostrasse dois lados, aquilo que te faz bem e aquilo que ainda precisa ser resolvido dentro de você. E o grande aprendizado está justamente em não fugir disso. No campo amoroso, o dia é extremamente delicado e ao mesmo tempo transformador. Para quem está solteiro, pode haver uma mistura de sentimentos muito forte. Por um lado, existe o desejo de viver algo leve, prazeroso, envolvente. Mas por outro, ainda existem feridas emocionais que podem te fazer ter medo de se entregar completamente. Você pode se interessar por alguém, sentir uma conexão, mas ao mesmo tempo se questionar, se proteger, se fechar um pouco. E isso não é fraqueza, é consciência emocional. Você já passou por coisas que te ensinaram a não se entregar de qualquer forma. Também pode ser um dia em que alguém do passado aparece, ou pelo menos a lembrança dessa pessoa vem com força. E isso pode mexer com você, trazendo dúvidas, saudade ou até questionamentos sobre o que poderia ter sido diferente. Mas existe uma energia muito forte de intuição te guiando. Lá no fundo, você sabe o que é real, o que é saudável e o que não é. E hoje, essa voz interna está mais forte do que nunca. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muito cuidado emocional. Pode haver momentos de sensibilidade, onde palavras ou atitudes ganham um peso maior do que o normal. Pequenas coisas podem tocar feridas mais profundas. Se existe algo mal resolvido, hoje isso pode aparecer. Não necessariamente através de brigas, mas através de sentimentos que vêm à tona e pedem atenção. Esse é um momento importante para ter conversas sinceras, mas também para saber a forma como essas conversas acontecem. Nem tudo precisa ser dito de forma dura. Existe uma forma de falar a verdade com sensibilidade, e isso pode fazer toda a diferença. Também é um dia de observar se você está se sentindo realmente feliz dentro da relação ou apenas confortável. Existe uma diferença,
E hoje você pode perceber isso com mais clareza. Além disso, existe um ponto muito importante. Você pode estar esperando do outro algo que precisa começar dentro de você. Amor, validação, segurança. Tudo isso precisa existir primeiro internamente. O outro complementa, mas não preenche vazios. E ao mesmo tempo, é fundamental não ignorar sinais. Se algo te machuca de forma recorrente, se algo te faz duvidar do seu valor, isso precisa ser olhado com seriedade. Amar também é saber se proteger. No trabalho, o dia pode começar mais tranquilo, mas com uma necessidade de foco emocional. Se você estiver muito envolvido com questões pessoais, isso pode impactar sua produtividade. Por isso, tente organizar sua mente, separar o que é profissional do que é emocional. Existe também uma energia muito favorável para trabalhar com criatividade, intuição e percepção. Você pode ter insights importantes, ideias que surgem de forma quase intuitiva e que podem fazer diferença no seu desempenho. Evite conflitos no ambiente de trabalho. Se houver alguma tensão, tente agir com calma, sem reagir impulsivamente. Financeiramente, o dia pede atenção com gastos emocionais. Aquela vontade de gastar para se sentir melhor pode aparecer, então é importante ter consciência. Espiritualmente, esse é um dos dias mais fortes para você. Existe uma conexão muito grande com o seu interior, com a sua intuição, com a sua espiritualidade. É como se a vida estivesse te convidando a silenciar um pouco o barulho externo e ouvir mais o que vem de dentro. As respostas que você procura não estão fora, estão dentro de você. Existe também um processo de cura acontecendo. Mesmo que doa um pouco, mesmo que traga à tona sentimentos difíceis, isso faz parte de um movimento maior de libertação. Você está sendo preparado para viver algo melhor, mais verdadeiro, mais alinhado. Mas para isso, é preciso limpar o que ainda machuca. Hoje é um dia de se acolher, de não se julgar, de entender que sentir faz parte do processo. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você só precisa ser verdadeiro com o que sente. E a partir dessa verdade, tudo começa a se reorganizar. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Libra, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril vem trazendo para Libra um dia extremamente marcante, daqueles que mexem com estruturas internas e externas ao mesmo tempo. Existe uma energia muito forte de decisões que estavam sendo adiadas, de verdades que estavam sendo evitadas e de situações que pareciam estáveis, mas que na verdade precisavam de um ajuste profundo. Hoje, a vida pode te surpreender, e não necessariamente da forma que você esperava, mas exatamente da forma que você precisa. A energia geral do dia começa com uma sensação de dúvida, de indecisão, como se você estivesse tentando equilibrar dois lados dentro de você. Pode ser uma escolha importante, um sentimento dividido ou até uma situação onde você prefere não enxergar tudo com clareza para evitar desconforto. Existe uma tendência a querer manter a paz a qualquer custo, a evitar conflitos, a empurrar decisões para depois. Mas o ponto é, hoje, essa postura pode não funcionar mais. Existe algo que vem sendo sustentado na sua vida. Pode ser uma relação, uma situação familiar, uma estrutura emocional ou até mesmo uma ideia de estabilidade, que começa a mostrar rachaduras. E isso não acontece de forma sutil. Pode ser algo inesperado, uma revelação, uma situação que muda o rumo das coisas ou até uma percepção interna muito forte que te faz enxergar tudo de forma diferente. No campo amoroso, o dia é intenso e transformador. Para quem está solteiro, pode haver uma dificuldade em tomar decisões emocionais. Você pode estar dividido entre seguir em frente ou ainda se apegar a algo do passado, entre se abrir para alguém novo ou manter uma proteção emocional. Só que existe uma energia que rompe com isso. Pode ser um evento, uma conversa ou até um choque de realidade que te faz perceber que não dá mais para ficar no meio do caminho. Ou você decide, ou a vida decide por você. Também pode surgir alguém que mexe com a sua estrutura emocional, mas não de forma leve, e sim de forma intensa, quase desestabilizadora. Isso pode ser tanto positivo quanto desafiador, dependendo de como você lida com essa energia. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muita atenção. Existe uma energia de quebra de padrões, de ruptura de estruturas que não estão mais funcionando. Isso não significa necessariamente término, mas significa mudança. Se a relação vinha baseada em algo que não era totalmente verdadeiro, isso pode vir à tona. Se existiam coisas sendo evitadas, escondidas ou ignoradas, hoje elas tendem a aparecer. Pode ser um dia de discussões, de revelações ou até de decisões importantes. Mas tudo isso tem um propósito,
limpar o que não está sólido e reconstruir em bases mais verdadeiras. Também é o momento de observar se você está permanecendo em algo por conforto, por medo ou por hábito. Nem sempre estabilidade significa felicidade. E hoje, essa diferença pode ficar muito clara. Apesar da intensidade, existe um potencial enorme de transformação. Relações que passam por esse tipo de energia e conseguem se reconstruir tendem a se tornar muito mais fortes e verdadeiras. No trabalho, o dia pode trazer mudanças inesperadas. Pode ser uma alteração de planos, uma notícia que você não estava esperando ou até uma situação que te tira da zona de conforto. Aquilo que parecia certo pode mudar. Aquilo que parecia garantido pode precisar ser revisto. E, por mais desconfortável que isso seja no início, existe uma oportunidade muito grande de crescimento. Você pode perceber que estava se acomodando em algo que já não fazia mais sentido, e essa mudança vem justamente para te tirar desse lugar. É importante não agir por impulso. Respire, observe, entenda o cenário antes de tomar qualquer decisão. Nem tudo que parece um problema no início realmente é. Financeiramente, o dia pede cautela. Evite riscos desnecessários, decisões impulsivas ou qualquer atitude baseada em instabilidade emocional. Espiritualmente, esse é um dos dias mais fortes do seu ciclo. Existe uma energia de quebra de ilusões muito grande. Aquilo que você não queria ver, agora se mostra. Aquilo que você evitava encarar, agora pede atenção. Mas isso não vem para te derrubar, vem para te libertar. Você está sendo convidado a sair de uma zona de conforto que já não te faz crescer. E, muitas vezes, esse tipo de movimento só acontece quando algo balança as estruturas. Confie no processo, mesmo que ele pareça intenso. Existe uma reconstrução acontecendo. E tudo que é verdadeiro, sólido e alinhado com você vai permanecer, ou até se fortalecer. O que não for, vai cair. E tudo bem. Porque às vezes, é preciso que algo desmorone para que algo muito melhor possa ser construído. Hoje é um dia de coragem. Coragem para enxergar, para aceitar e para mudar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Mas precisa estar disposto a encarar a verdade. E a verdade, por mais difícil que pareça no começo, sempre liberta. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Escorpião, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril começa trazendo para Escorpião uma energia de poder pessoal, reflexão profunda e, acima de tudo, equilíbrio emocional sendo construído aos poucos. Hoje não é um dia comum, é um dia em que você pode perceber claramente o contraste entre o que você quer viver e o que você realmente tem permitido na sua vida. Existe uma força dentro de você querendo agir, avançar, conquistar, mas ao mesmo tempo, uma parte mais silenciosa te chama para pausar, sentir e entender melhor o que está acontecendo no seu interior. A energia geral do dia mostra alguém que tem potencial, presença, força e capacidade de liderança, mas que pode estar lidando com um certo desânimo interno, uma sensação de insatisfação ou até um vazio que não é explicado facilmente. É como se, mesmo tendo motivos para seguir em frente, algo dentro de você ainda estivesse travado, refletindo, questionando. E isso não é um problema. Na verdade, é um chamado. Nem sempre agir é a melhor escolha. Às vezes, o que você precisa é parar e entender o porquê de certas emoções estarem aí. Hoje, o equilíbrio não vem da ação impulsiva, mas da consciência. No campo amoroso, o dia traz uma mistura muito interessante entre desejo, intensidade e introspecção. Para quem está solteiro, você pode sentir uma vontade de viver algo novo, de se conectar, de ter alguém que desperte seu interesse. Mas ao mesmo tempo, pode existir um bloqueio emocional, uma certa resistência ou até uma falta de entusiasmo. Pode ser que alguém apareça ou demonstre interesse, mas você não se sente totalmente envolvido. Ou talvez você esteja comparando com algo do passado, ou até criando expectativas que ninguém consegue alcançar. E isso não é frieza, é um processo interno. Você está mais seletivo, mais consciente, menos disposto a aceitar qualquer coisa. Só que ao mesmo tempo, precisa tomar cuidado para não se fechar demais e acabar deixando passar oportunidades que poderiam ser boas. Para quem está em um relacionamento, o dia pede atenção à rotina emocional da relação. Pode ser que tudo esteja normal, mas sem emoção, sem novidade, sem aquele brilho que existia antes. E isso pode gerar uma sensação de distância, mesmo sem conflitos. Esse é um momento importante para sair do automático. Pequenos gestos, mudanças simples, conversas mais profundas podem reacender algo que está adormecido. Também é um dia de equilíbrio.
Evite atitudes extremas, evite reagir de forma impulsiva ou guardar sentimentos por tempo demais. O segredo está no meio termo, nem exagerar, nem se anular. Além disso, existe um aprendizado importante sobre reciprocidade. Você está dando e recebendo na mesma medida? Ou existe um desequilíbrio que precisa ser ajustado? No trabalho, o dia traz uma energia muito forte de liderança e iniciativa, mas também pede paciência. Você pode ter ideias, vontade de agir, de fazer diferente, mas talvez o momento exija mais estratégia do que ação imediata. Nem tudo precisa acontecer agora. Algumas coisas precisam de tempo, de maturação, de ajuste. Evite agir por impulso ou tomar decisões baseadas apenas na emoção do momento. Use sua força com sabedoria. Também é um bom dia para observar mais, entender o ambiente, perceber oportunidades que não estão tão óbvias. Às vezes, o melhor movimento é aquele que você faz depois de refletir bem. Financeiramente, o dia pede equilíbrio. Nem excesso, nem escassez. Evite tanto gastar por impulso quanto se privar demais. O caminho está no meio. Espiritualmente, esse é um dia muito forte de harmonização interna. Existe uma energia te ajudando a encontrar equilíbrio entre razão e emoção, entre ação e pausa, entre desejo e consciência. Você está sendo convidado a desacelerar um pouco, a ouvir mais o seu interior, a entender o que realmente está te incomodando ou te faltando. Nem sempre o problema está fora. Muitas vezes, ele está na forma como você enxerga, reage ou se conecta com as situações. Existe também um processo de cura acontecendo. Algo dentro de você está sendo ajustado, equilibrado, reorganizado. E isso pode não ser imediato, mas é profundo. Confie nesse tempo. Confie nesse processo. Hoje não é sobre fazer muito, é sobre entender melhor. É sobre alinhar sua energia, suas emoções e suas atitudes. É sobre perceber que você não precisa forçar nada. O que é verdadeiro, o que é seu, o que está alinhado, vai acontecer no tempo certo. E quanto mais você se equilibra internamente, mais a sua vida externa começa a refletir isso. Se permita sentir, mas também se permita pausar. Se permita querer, mas também se permita entender o porquê desse querer. Você está em um momento de ajuste fino, e isso é essencial para tudo que vem pela frente. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Sagitário, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril vem trazendo para Sagitário uma energia de clareza, ajustes nas relações e, principalmente, uma mudança de perspectiva que pode transformar completamente a forma como você enxerga certas situações da sua vida. Hoje é um dia que mistura verdade, troca e pausa, e por mais contraditório que isso pareça, tudo isso faz parte de um mesmo processo de evolução. A energia geral do dia começa com uma sensação de despertar mental. É como se algo ficasse muito claro para você, como se uma ficha caísse, como se finalmente você conseguisse enxergar uma situação sem ilusões, sem confusão, sem aquela névoa que antes atrapalhava sua visão. Pode ser uma percepção sobre alguém, sobre um relacionamento, sobre o trabalho ou até sobre você mesmo. E essa clareza vem com força. Não é algo leve ou superficial, é algo que corta dúvidas, que traz verdade, que te coloca diante da realidade de forma direta. E isso pode ser libertador, mas também pode ser desconfortável no início. Ao mesmo tempo, existe uma energia muito forte de troca, de equilíbrio nas relações. Você começa a perceber com mais nitidez onde existe reciprocidade e onde não existe. Onde você está dando demais, e onde está recebendo menos do que merece. Ou até o contrário, onde você precisa se abrir mais para receber. E é aí que entra o grande aprendizado do dia: equilíbrio. Nem excesso, nem falta. Nem se doar demais, nem se fechar completamente. Só que junto com essa clareza e essa percepção, vem também um convite para desacelerar. Nem tudo que você entende hoje precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda verdade precisa de uma ação rápida. Às vezes, o mais sábio é observar, processar e permitir que as coisas se encaixem naturalmente. No campo amoroso, o dia é muito revelador. Para quem está solteiro, pode haver uma percepção muito clara sobre alguém que já faz parte da sua vida ou sobre um tipo de padrão que você vem repetindo nos seus relacionamentos. Você pode perceber que estava idealizando demais alguém, ou então ignorando sinais importantes. E essa clareza pode mudar completamente a forma como você se posiciona. Também existe a possibilidade de uma conversa sincera acontecer, algo que coloca as cartas na mesa e define melhor os caminhos.
Mas o mais importante aqui não é o que o outro diz, é o que você passa a enxergar. Ao mesmo tempo, pode surgir alguém que traz uma energia mais equilibrada, mais recíproca. Mas para perceber isso, você precisa estar aberto e, principalmente, mais consciente. Para quem está em um relacionamento, o dia pede diálogo e equilíbrio emocional. Pode ser um momento de ajustar a dinâmica da relação, de conversar sobre o que cada um está dando e recebendo. Se houver algum desequilíbrio, hoje ele tende a ficar mais evidente. E isso não é ruim, é necessário. Pode ser um dia de conversas importantes, de alinhamento, de entendimento. Mas também é importante evitar cobranças excessivas ou atitudes impulsivas. Além disso, existe um ponto muito importante. Você pode perceber que nem tudo depende de ação imediata. Algumas situações dentro da relação precisam de tempo, de maturação, de compreensão mais profunda. E isso pode exigir de você paciência, algo que nem sempre é fácil, mas que hoje se torna essencial. No trabalho, o dia traz clareza e boas oportunidades de organização. Você pode entender melhor o que precisa ser feito, quais caminhos seguir e até perceber erros que estavam sendo cometidos. Também existe uma energia positiva para trocas profissionais, parcerias e até ajuda mútua. Alguém pode te apoiar ou você pode apoiar alguém, e isso tende a ser benéfico para ambos. Mas, ao mesmo tempo, pode ser necessário desacelerar em algum projeto ou situação. Algo pode não andar no ritmo que você gostaria, e isso pode gerar um certo desconforto. Só que existe um motivo para essa pausa. Nem tudo precisa avançar agora. Algumas coisas precisam ser revistas, ajustadas, reorganizadas. Financeiramente, o dia pede equilíbrio. Entradas e saídas podem acontecer, então é importante manter o controle e evitar excessos. Espiritualmente, esse é um dia muito forte de expansão de consciência. Existe uma mudança interna acontecendo, uma nova forma de enxergar a vida, as pessoas e até você mesmo. Você está sendo convidado a olhar para situações de um ângulo diferente. Aquilo que antes parecia um problema pode ganhar um novo significado. Aquilo que antes te incomodava pode começar a fazer sentido dentro de um contexto maior. Existe também um aprendizado sobre desapego. Nem tudo precisa ser resolvido na força, no controle, na pressa. Às vezes, soltar é o que resolve. Hoje é um dia de entendimento profundo. Um dia de perceber que a verdade liberta, mas o tempo organiza. Você não precisa correr. Não precisa forçar respostas, nem decisões. Você só precisa enxergar e permitir que a vida te mostre o próximo passo. Confie mais no processo. Confie mais no tempo das coisas. E, principalmente, confie na sua capacidade de entender o que é melhor para você. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Capricórnio, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril começa e vem trazendo para Capricórnio um chamado muito forte de responsabilidade emocional, clareza nas escolhas e, acima de tudo, uma necessidade de assumir o controle da própria vida de forma mais consciente. Hoje não é um dia leve, é um dia profundo, daqueles que fazem você parar, olhar ao redor e perceber o quanto você tem carregado, e o quanto disso realmente ainda faz sentido continuar carregando. A energia geral do dia revela um certo excesso. Excesso de pensamentos, excesso de preocupações, excesso de responsabilidades. É como se você estivesse com muitas possibilidades diante de você, muitos caminhos, muitas ideias, mas ao mesmo tempo, se sentindo sobrecarregado, cansado e até confuso sobre qual direção seguir. Pode existir uma sensação de estar dividido entre o que você quer, o que esperam de você e o que você realmente consegue sustentar nesse momento. E isso pode gerar uma pressão interna muito grande. Mas existe um ponto muito importante aqui: você não precisa abraçar tudo. Nem tudo que aparece como opção é, de fato, uma oportunidade. Nem tudo que você sente vontade de fazer precisa ser feito agora. Existe uma diferença entre desejo e prioridade, e hoje você é chamado a entender isso com mais maturidade. Esse é um dia de assumir o controle, mas não através do excesso, e sim através da organização. No campo amoroso, o dia traz reflexões profundas. Para quem está solteiro, pode haver uma confusão emocional, uma dificuldade de entender exatamente o que você quer ou de quem você quer. Você pode se sentir dividido entre mais de uma pessoa, ou até entre viver algo novo e se apegar a lembranças do passado. Também existe a possibilidade de idealizar alguém, criar expectativas que talvez não estejam alinhadas com a realidade. E isso pode gerar frustração. Mas o dia vem justamente para te mostrar isso.
para te ajudar a sair da ilusão e se conectar com o que é real, com o que é possível, com o que realmente pode te trazer estabilidade emocional. Além disso, pode surgir aquele cansaço de tentar, de investir emocionalmente e não ver retorno. E isso faz você questionar se vale a pena continuar da mesma forma. E a resposta é: talvez não. Talvez seja a hora de mudar a forma como você se posiciona no amor. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muita atenção à carga emocional que cada um está carregando dentro da relação. Pode ser que um dos dois esteja sobrecarregado, cansado, sentindo que está dando mais do que recebe. E isso, se não for conversado, pode gerar um afastamento silencioso. Também existe a possibilidade de cobranças, de pressão, de expectativas altas demais sendo colocadas sobre o outro, ou sobre a própria relação. Esse é um momento de ajustar isso. Nem tudo precisa ser perfeito. Nem tudo precisa estar sob controle o tempo todo. Relacionamento também é construção, é troca, é adaptação. Além disso, existe um aprendizado importante sobre limites. Até onde você pode ir sem se perder. Até onde você pode ceder sem se anular. E mais do que isso, o quanto você está sendo verdadeiro dentro da relação. Esse é um dia que pede maturidade emocional. No trabalho, a energia é intensa. Existe muito potencial de crescimento, de liderança, de tomada de decisões importantes. Mas também existe o risco de sobrecarga. Você pode estar assumindo responsabilidades demais, tentando dar conta de tudo, querendo controlar todas as situações, e isso pode acabar te desgastando mais do que ajudando. Hoje é um dia de organizar, priorizar e, principalmente, delegar quando for possível. Você não precisa fazer tudo sozinho. Também existe uma energia muito forte de estruturação. Se você souber canalizar essa força, pode tomar decisões importantes, organizar projetos, definir caminhos com mais clareza. Mas isso só acontece quando você sai da confusão mental e entra em uma postura mais firme, mais centrada, mais estratégica. Financeiramente, o dia pede atenção. Evite decisões impulsivas, principalmente baseadas em ilusões ou expectativas irreais. Analise bem antes de agir. Espiritualmente, esse é um dia de grande aprendizado. Existe um chamado para você sair da dispersão e entrar em uma energia mais sólida, mais consciente, mais alinhada com a sua verdade. Você está sendo convidado a assumir o comando da sua vida, mas não de forma rígida ou controladora, e sim de forma madura e equilibrada. Existe também um processo de limpeza acontecendo. Tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que confunde, está sendo mostrado para que você possa escolher o que fica e o que vai. E isso pode não ser fácil, mas é necessário. Hoje, mais do que nunca, você precisa ser honesto consigo mesmo. Precisa olhar para sua realidade sem filtros, sem ilusões, sem distrações. O que realmente vale a pena? O que realmente faz sentido? O que você está carregando por hábito, e não por escolha? Essas perguntas podem mudar tudo. E a partir do momento em que você começa a responder isso com verdade, você começa a retomar o controle da sua vida. Um controle mais leve, mais consciente, mais verdadeiro. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer melhor. Não é sobre carregar tudo. É sobre carregar o que realmente importa. Capricórnio, você tem força. Você tem capacidade. Você tem estrutura. Mas hoje, o seu maior poder está na escolha. Escolher com consciência. Escolher com maturidade. Escolher com verdade. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Aquário, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril começa e vem trazendo para Aquário uma mistura intensa de crescimento, inquietação emocional e um chamado muito forte para cuidar de si mesmo com mais carinho, mais presença e mais verdade. Hoje não é um dia superficial, é um dia que toca fundo, que mexe com pensamentos, sentimentos e, principalmente, com a forma como você tem lidado com suas próprias emoções. A energia geral do dia mostra que, ao mesmo tempo em que existem oportunidades de evolução, aprendizado e construção, também existe uma mente inquieta, acelerada, talvez até sobrecarregada por pensamentos repetitivos, preocupações e cenários que nem sempre são reais, mas que parecem muito verdadeiros dentro da sua cabeça. É como se por fora você estivesse tentando manter tudo funcionando, colaborando, construindo, fazendo sua parte, mas por dentro existisse um turbilhão silencioso. E isso precisa ser olhado com mais atenção. Porque nem tudo o que você está sentindo é sobre o presente. Algumas angústias podem vir de medos antigos, inseguranças,
lembranças ou até de uma autocobrança muito grande. Mas existe uma energia muito forte de acolhimento disponível para você hoje. Um convite para sair da rigidez mental e se permitir sentir, cuidar de si, se tratar com mais gentileza. Você não precisa ser forte o tempo todo. No campo amoroso, o dia traz uma sensibilidade muito grande. Para quem está solteiro, pode haver um desejo de se conectar, de viver algo mais leve, mais verdadeiro, mas ao mesmo tempo, um medo interno pode te travar. Medo de se machucar, medo de não ser correspondido, medo de repetir histórias que não deram certo. E isso pode fazer com que você se feche, mesmo sem perceber. Também existe a possibilidade de você estar idealizando alguém, ou criando expectativas que acabam gerando ansiedade. E isso pode te tirar do momento presente, te colocando em um lugar de preocupação em vez de vivência. Mas o dia te convida a mudar isso. A viver com mais leveza, a se permitir sentir sem antecipar problemas, a entender que nem tudo precisa dar errado só porque algo já deu errado antes. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muito cuidado com pensamentos negativos ou interpretações equivocadas. Você pode acabar criando cenários na sua mente que não correspondem à realidade, e isso pode gerar insegurança, ansiedade e até pequenos conflitos desnecessários. É importante lembrar, nem tudo o que você pensa é verdade. Existe também uma necessidade de mais acolhimento dentro da relação. Talvez você esteja precisando de mais atenção, mais carinho, mais presença, e isso precisa ser comunicado, não guardado. Além disso, o dia traz um convite para nutrir a relação. Pequenos gestos, cuidado, afeto, palavras sinceras, tudo isso pode fazer uma grande diferença. O amor não se sustenta só com intensidade. Ele precisa de cuidado diário. No trabalho, a energia é positiva, mas exige equilíbrio emocional. Existe potencial para crescimento, para aprendizado, para desenvolvimento em equipe. Você pode se destacar pela sua dedicação, pela sua capacidade de colaborar e construir junto. Mas ao mesmo tempo, sua mente pode te sabotar. Pensamentos como não sou bom o suficiente, isso vai dar errado, não vão reconhecer meu esforço podem surgir, e isso pode afetar sua confiança. É importante separar o que é fato do que é pensamento. Nem tudo o que você teme vai acontecer. Hoje é um dia para confiar mais no seu processo, no seu esforço, no que você já construiu até aqui. Financeiramente, o dia pede cautela emocional. Evite tomar decisões baseadas em ansiedade ou insegurança. Busque agir com mais consciência e tranquilidade. Espiritualmente, esse é um dia muito profundo de cura emocional. Existe uma energia muito forte te envolvendo, te acolhendo, te lembrando que você não precisa carregar tudo sozinho. Você está sendo convidado a se tratar com mais amor, a cuidar da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções, a entender que você merece paz, merece leveza, merece se sentir bem consigo mesmo. Também existe um chamado para se reconectar com aquilo que te faz bem de verdade. Pode ser um momento de silêncio, de descanso, de autocuidado, de conexão com algo maior. Hoje não é um dia para se cobrar tanto. É um dia para se acolher. Para entender que sentir faz parte. Que ter dúvidas faz parte. Que nem sempre você vai ter todas as respostas. E tudo bem. O mais importante é não se abandonar no meio do processo. Você está crescendo, mesmo quando parece que está confuso. Você está evoluindo, mesmo quando parece que está travado. E quanto mais você se acolhe, mais você se fortalece de verdade. Aquário, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser verdadeiro com você mesmo. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Peixes, para quarta-feira, dia 1º de abril. O mês de abril começa e vem trazendo para Peixes uma energia de movimento, desafios que despertam crescimento e, acima de tudo, um chamado para se permitir viver algo novo sem tanto medo. Hoje é um dia que mistura persistência com tensão e, ao mesmo tempo, uma vontade forte de romper com padrões antigos e experimentar caminhos diferentes. A energia geral do dia mostra que você está em um processo de construção, mesmo que às vezes pareça lento. Existe um esforço constante da sua parte, uma dedicação em fazer as coisas acontecerem, em manter o foco, em seguir firme. Mas ao mesmo tempo, o ambiente ao seu redor pode parecer um pouco mais agitado, competitivo ou até confuso. Pode ser que você se sinta testado hoje. Como se tivesse que provar algo, se posicionar mais, defender suas ideias ou lidar com opiniões diferentes da sua. E isso pode gerar certo desconforto, principalmente porque você, muitas vezes, prefere evitar conflitos.
Mas aqui vai um ponto importante: nem todo conflito é negativo. Alguns deles existem justamente para te tirar da zona de conforto, para te fazer crescer, para te mostrar que você tem mais força do que imagina. E no meio disso tudo, existe uma energia muito forte de recomeço. Uma vontade de fazer diferente, de arriscar mais, de não seguir sempre o mesmo roteiro. É como se, no fundo, você soubesse que está pronto para viver algo novo, mas ainda estivesse tentando entender como dar esse primeiro passo. No campo amoroso, o dia traz movimento. Para quem está solteiro, pode existir um interesse por alguém, mas também uma certa instabilidade na forma como essa conexão acontece. Pode ser algo que começa com intensidade, mas que ao mesmo tempo gera dúvidas, inseguranças ou até pequenos desencontros. Também existe a possibilidade de você se envolver em situações onde há disputa, indecisão ou até mais de uma pessoa envolvida energeticamente. E isso pode mexer com você mais do que você gostaria. Mas o dia também traz uma oportunidade: sair de padrões antigos. Se você sempre escolheu o mesmo tipo de pessoa, talvez seja a hora de fazer diferente. Se você sempre teve medo de se jogar, talvez seja a hora de tentar, mesmo com receio. Existe também um alerta importante sobre impulsividade emocional. Em meio a esse desejo de viver algo novo, você pode acabar se envolvendo rápido demais ou criando expectativas sem ter uma base sólida ainda. O dia pede um equilíbrio entre se permitir sentir e, ao mesmo tempo, observar com calma quem realmente está disposto a caminhar ao seu lado. E mais do que isso, existe uma chance real de aprendizado sobre o seu próprio valor. Você pode começar a perceber que não precisa disputar atenção, nem provar nada para ser escolhido. Quando você entende isso, suas escolhas no amor começam a mudar, e você passa a se conectar com pessoas que realmente vibram na mesma frequência que você. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer atritos, de opiniões ou pequenas discussões. Nada necessariamente grave, mas suficiente para gerar um certo desgaste se não for bem conduzido. Aqui, o segredo é maturidade. Nem toda discussão precisa virar um problema. Nem toda diferença precisa virar um conflito maior. Às vezes, é só uma questão de ajustar a comunicação, ouvir mais, tentar entender o ponto de vista do outro. Também é um dia que pode trazer uma vontade de quebrar a rotina, de fazer algo diferente dentro da relação, de trazer mais leveza. E isso é positivo. Porque relacionamento também precisa de novidade, de movimento, de espontaneidade. Além disso, é importante observar como você está reagindo emocionalmente dentro da relação. Você está ouvindo de verdade ou apenas esperando sua vez de falar? Está tentando entender ou apenas se defender? Pequenas mudanças de postura podem transformar completamente a forma como vocês se conectam. E existe também um chamado para resgatar o lado mais leve do amor. Nem tudo precisa ser sério o tempo todo. Às vezes, rir juntos, sair da rotina, fazer algo simples já é suficiente para reacender a conexão e trazer de volta aquela sensação boa de estar junto. No trabalho, o dia pede paciência e consistência. Você pode sentir que está fazendo sua parte, se dedicando, mas que o ambiente está mais competitivo ou exigente. Pode haver disputas de ideias, necessidade de se posicionar mais ou até situações que testam sua tranquilidade. Mas existe uma vantagem: você tem resistência. Você tem capacidade de continuar, mesmo quando o cenário não é tão fácil. E isso faz toda a diferença. Ao mesmo tempo, existe uma energia muito forte de inovação. Uma ideia nova, uma oportunidade diferente, algo que foge do padrão pode surgir, e isso pode ser muito positivo se você estiver aberto. Financeiramente, o dia pede cautela, mas também abertura para novas possibilidades. Evite agir por impulso, mas não feche portas sem analisar. Espiritualmente, esse é um dia de libertação. Existe algo dentro de você pedindo mudança, pedindo leveza, pedindo mais autenticidade. Você está sendo chamado a confiar mais na vida, a confiar mais no seu caminho, a parar de tentar controlar tudo e permitir que algumas coisas simplesmente aconteçam. Nem tudo precisa ser planejado nos mínimos detalhes. Às vezes, o melhor que você pode fazer é dar o primeiro passo e confiar que o restante vai se ajustar. Hoje é um dia de coragem. Coragem para continuar, mesmo diante dos desafios. Coragem para se posicionar, mesmo quando há divergências. E principalmente, coragem para começar algo novo. Peixes, você não está perdido. Você está se encontrando em meio ao movimento. E quanto mais você se permite viver, mais você entende o seu próprio caminho. Se essa mensagem fez sentido para você, já aproveita para deixar o link, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão.